Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin rompendo 66 mil dólares. Será que é agora que a gente vai acelerar e vai buscar áreas superiores? A gente precisa fechar o dia 21 horas horário de Brasília, acima dos 65 mil dólares. É isso que é necessário para que a gente tenha um maior ímpeto, mas não é fechar a 65 e 100. Lembre-se disso, a gente precisa de confirmação de rompimento para que a gente veja áreas mais elevadas. Será que a gente não vai ter correção? Será que agora é lua ou a gente está diante de um movimento que tem que ser olhado com cautela? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu quero pedir a você para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, já que amanhã a gente vai fazer um mega vídeo com análise de dezenas de ativos. A gente tinha uma programação hoje de analisar 10 ativos, mas eu vou passar para amanhã porque a gente está diante de uma movimentação importante. Então eu peço a você que coloque aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Antes de começar a nossa análise do Bitcoin, eu quero trazer informações acerca do gap. Gap de curto prazo, gap do Bitcoin, gap do mercado. Muito se falou do gap essa semana e muita informação errada foi apresentada por diversos players. E é importante que a gente detalhe de forma completa o que é o gap e como ele influencia nos movimentos do mercado. Eu faço sempre questão de te apresentar conteúdo com base histórica, base gráfica, estatística, probabilidade. A gente nunca vem aqui da seguinte forma: eu acordei hoje e simplesmente eu vou falar alguma besteira para as pessoas. A gente sempre traz informação com base, sempre te mostrando exatamente essa base. Não tem, isso aqui aconteceu desta forma, ou isso ou aquilo, para que você não seja enviesado, para que você tenha informação fidedigna. E essa é a nossa missão aqui com os vídeos no YouTube. E mais uma vez, eu quero falar do gap para trazer uma informação extremamente pertinente, para ser ainda mais detalhista, para que todo mundo entenda como o gap é importante. E para que você tenha acesso a todas as informações com base para definir se você deve utilizar o gap ou se o gap é uma coisa que não faz nenhum sentido e não vale a pena no seu sistema de trade. Seguinte, o que é esse gap? O que é isso que todo mundo está falando? Tem grandes influenciadores, pequenos influenciadores, analistas falando desse gap. O que esse gap tem de tão importante? O que ele é? O gap ele é criado, ele é formado no CME Futuros. O que é esse CME Futuros? Lá na Bolsa de Chicago existem contratos que são opções de compra e venda futura do Bitcoin. E este contrato ele tem um gráfico específico para ter uma base da negociação desses contratos, que é justamente este aqui, o BTC1, Bitcoin Futuros da CME. E é neste gráfico que você identifica os gaps. Muita gente me chamou e falou assim, cara, não consigo identificar esses gaps no gráfico da Binance ou da Bybit, E você identifica esses gaps justamente no gráfico da CME. Mas por que esse gap ele existe? Lá na Bolsa de Chicago, essas negociações de compra e venda e tudo mais, elas acontecem de segunda a sexta. Na verdade, eles acontecem de domingo à noite a final de sexta-feira, que existe essa negociação. Por quê? Porque os futuros CME não são negociados em finais de semana, porque a gente está falando do mercado tradicional. Então a gente tem o fechamento na sexta-feira deste gráfico e qualquer movimentação que aconteça durante o final de semana, com a reabertura dos mercados no domingo, às 19 horas, horário de Brasília, os mercados futuros, a gente pode acabar vendo justamente este espaço no gráfico, que é
conhecido como gap. E este é o gap da CME. Muita gente desconsidera e tá tudo bem. Mas, para você falar que você não gosta, é que nem minha mãe falava, se você não gosta de uma comida, você tem que experimentar 3 vezes ela de formas diferentes, para você falar que de fato você não gosta. No mercado, para você falar que você não usa, você tem que pelo menos conhecer. E é esse o nosso trabalho, trazer conhecimento de forma totalmente sem viés. Sem viés, porque enviesamento já existe muito no mercado e você pode acabar tendo um sentimento e tomando decisões muito baseado nesse viés. O gap da CME, por que ele é importante? Porque o capital que é negociado nos contratos futuros de compra e venda de Bitcoin estão nas casas dos bilhões de dólares. Tem sim influência. E grandes players, os investidores institucionais, utilizam o gráfico da CME, inclusive os gaps da CME, para busca de liquidez, base de liquidez. Então, o gap da CME, ele é importante? Sim. Ele é vital sozinho? Obviamente que não. Eu sempre falo, análise bem feita, ela tem o seguinte, ela não tem viés, e ela tem o seguinte, você tem um placar com indicadores de alta. O que a gente tem de indicador de alta? Neste momento, o Bitcoin tem um pivô de alta, neste momento. Confirmou? Não. A gente precisa fechar acima desta área, e principalmente desta área de 66 mil, para confirmar um pivô de alta. Senão a gente tem um topo duplo, que só se confirma nesse curtíssimo prazo se a gente perder os fundos aqui de 63, que também é uma área de suporte. Então a gente vai empilhando, é dessa forma mesmo. A gente vai empilhando indicadores de alta e do outro lado indicadores de baixa. E é assim que a gente vai trabalhar para fazer uma avaliação. A gente tem uma análise, mais indicadores nesse momento de alta, me levam a ter uma probabilidade de um movimento específico aqui, se isso acontecer. Mas eu não posso esquecer que também existem as pressões de baixa. E a gente vai traçando planos, justamente, considerando um cenário e outro cenário. E um dos indicadores, e este caso, estou falando eu utilizo, é o gap da CME. Essa semana, eu fiz questão de trazer percentuais. E eu, neste momento, vou te mostrar os percentuais. Eu falei o seguinte, e muita gente pode ter entendido errado, então eu faço questão de detalhar de uma forma muito específica. 98% dos gaps de curto prazo gerados na CME são fechados em 72 horas. Eu acordei e pensei neste número. Será que é um número que eu penso? Será que é porque eu vejo que o Bitcoin pode bater 98 mil logo que eu falei de 98? Aí eu puxei uma porcentagem para colocar uma base na minha análise? Para passar um perfil de credibilidade? Ou porque, de fato, é algo que acontece? Eu sempre faço questão de te trazer informações com base. E eu faço questão de te mostrar essas informações, para que não ocorra nenhuma dúvida, para que não ocorra nenhuma fala sem sentido, e para que ninguém entenda aquilo que eu apresento da forma errada. 2 dias atrás, eu mostrei exatamente os gaps. E eu fui enfático, como todas as vezes, como eu fui 2 semanas atrás, falando o seguinte, e foi a mesma coisa que eu falo há mais de 3 anos aqui e falo há mais de 10 anos sendo investidor profissional do mercado financeiro, não apenas do mercado cripto. Não existe certeza. Não existe certeza. Vou repetir. Não existe certeza nesse mercado. Ela não existe. Não existe 100%. Algumas pessoas falaram essa semana que existia 100%. Não é o caso.
E algumas pessoas entenderam que, pelo fato de 98% dos gaps serem fechados em 72 horas, que este gap seria exatamente o gap a ser fechado até a quarta-feira. Tudo bem não entender se você não é analista, mas analista que não consegue compreender que não existe 100% e que 98% acontece em um perfil muito específico, o que não invalida outros cenários que eu vou te mostrar, talvez seja uma falta de atenção. 100% não existe e, obviamente, ignorar as probabilidades também é um tiro no pé, na minha humilde opinião. E da onde que vem esse número, então, se não vem da minha cabeça? Vem de avaliação. E eu puxei nos últimos 14 meses. Foram 96 gaps avaliados. Por que eu não puxei desde o começo da negociação dos contratos futuros lá em Chicago? Porque senão a gente ficaria aqui 2 horas. Mas eu te convido a fazer essa análise. Faça essa análise. Entra lá no BTC1, exclamação, e vai puxando, vai voltando no tempo que você vai verificar exatamente o que eu estou falando. Mas aqui, para ser extremamente objetivo, 96 gaps avaliados, 7 não foram fechados, isso nos últimos 13, 14 meses, taxa de fechamento em 72 horas de 92%. Essa taxa no histórico ainda é 98% dos gaps fechando em 72 horas. Isso quer dizer que todos vão fechar em 72 horas? Não. Isso quer dizer que posteriormente eles não serão fechados? Também não. E olha só, vamos lá, 4 dias, 2 dias, 1 dia, 20 horas, 2 dias, 2 dias, 4 dias, 3 dias, 3 dias, 23 dias, 2 dias, 2 dias, 1 dia, 2 dias, 2 dias, 1 dia, 3 dias, 4 dias aqui, 4 horas, 48 dias, 2 dias, 2 dias, 2 dias, 1 dia, 8 horas, 12 horas, 2 dias. Aqui foram 6 dias, 1 dia, 3 dias, 3 dias, 47 dias, 3 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias. Aqui o que aconteceu? Não fechou. Opa! Tem gap que não fecha? Óbvio. A gente mostrou isso no passado. Aqui, 16 horas. Aqui, 20 horas. 1 dia, 3 dias, 1 dia. E você pode voltar e você vai acompanhar justamente que este percentual, ele não vem da minha cabeça. Ele não vem de sei lá da onde. Ele tem base. E é isso que eu te entrego. Base histórica. Só que você tem que tomar sempre cuidado com o seu entendimento. Porque se você não entende um conteúdo específico, muita gente não entende, muitos analistas não entendem, você não deve usá-lo. Você deve investir no conhecimento, ou pelo menos perguntar. Muita gente utiliza as informações de uma forma irresponsável. O que eu fiz questão de falar? Sempre. E eu falei essa semana, falei 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, a gente teve este gap aqui, ó. Este gap, tá? Gap nos 60 mil dólares. Foi o gap, se eu não me engano, aqui. Foi um gap aqui, a gente caiu e a gente criou um gap de 60 mil dólares aqui. Se eu não me engano, foi isso. E o mercado subiu para esta faixa de preço. E eu fui extremamente enfático. Pessoal, aqui tem um gap de curto prazo. Tem um gap de curto prazo. Não pode ser ignorado. Ele é um gap de curto prazo e ele tem sim uma pressão vendedora. A gente tem que tomar cuidado, a gente não pode esquecer que ele existe. O mercado foi para cá, lembra? O pessoal começou a ficar extremamente eufórico. Eu fiz short? Obviamente que não. Por que eu não fiz um short aqui? Porque a gente está em tendência de alta. A gente está em tendência de alta. E este movimento me levava ao quê? A um rompimento de uma linha de tendência de baixa. Não se faz short em tendência de alta. Muitos perguntam, se os gaps fecham em 72 horas, por que não fazer short? Simples, porque você tem que fazer short em determinados pontos. Você não faz short por fazer. Você não faz short diante de uma narrativa. É o que eu falei na semana passada, se você bem se recorda.
Falei aqui, ó. Muita gente me chamou, muita gente me perguntou nos vídeos. Seguinte, cara, será que é momento de shortar agora? Perdendo este fundo aqui? Caramba, perdeu o fundo. É para shortar? Eu falei, cara, você vai shortar, realmente você vai shortar em um suporte? Porque a gente não teve a confirmação do suporte aqui. A confirmação não tinha acontecido. Você ia shortar essa área? Realmente? Um fundo com o RSI no gráfico diário? Não se faz short neste tipo de caso. E vai fazer short em uma tendência de alta? A gente teve este movimento aqui, a gente ajusta e a gente teve este movimento. Você vai fazer um short? O gap é para fazer short? Não. O gap é para fazer o quê? Simplesmente avaliar o gap como um gap, que é mais um indicador de baixa, que pode acontecer uma baixa, e entender o gap como uma oportunidade. Se ele chegar aqui, sem esquecer que a pressão existe, sem esquecer que a probabilidade é o gap fechar. Eu adoraria ver o Bitcoin a 150 mil dólares amanhã, mas não é realidade. Não adianta eu tentar acreditar ou ser o mais torcedor. Tem agora no Netflix líderes de torcida. Dá uma verificada. Será que você não está sendo uma líder de torcida? Acreditando no time a qualquer jogada? Mesmo quando está jogando ruim? Ou mesmo quando está extremamente cansado no primeiro tempo? Tem ainda muito para jogar. O mercado é isso. O mercado é muito medo e euforia. E o que você deve fazer? Você vai apostar na queda? De olhos fechados? Não. Foi exatamente o que eu falei. Utilizar uma estatística com uma certeza é que é o tiro no pé. Muita gente escutou de grandes analistas a informação. Isso aqui é certeza. Muita gente avaliou o fechamento do gap como certeza, quando a gente foi extremamente claro em falar. Isso aqui acontece na maioria das vezes, é uma probabilidade e você deve levar em consideração nas suas operações. Por quê? Tem gente que está agora fazendo super longs. Será que é válido você fazer super longs, super alavancados? Gente, passou a oportunidade de compra. A oportunidade de compra foi aqui. Eu fiz compras aqui, eu fiz compras aqui. Esses foram os pontos de oportunidade. Não adianta querer comprar aqui, agora. Ah, Luan, mas a gente vai romper e a gente vai para a lua. Tá bom, vamos parar de torcer, sem viés, pés no chão. O que a gente precisa? Precisamos do rompimento. Se esse rompimento não acontecer, se a gente voltar para baixo de 65, a gente vai olhar para o Fibonacci. Se eu puxo o Fibonacci aqui, a gente tem essa área aqui por enquanto, tá? Eu estou gravando às 14h13 horário de Brasília. A gente tem o Fibonacci aqui. A gente tem a área de 618 e 50%. O gap está aqui. E a gente tem o seguinte, o possível movimento de formação de ombro, cabeça a ombro. Olha só, ombro, cabeça a ombro. Aí o negócio começa a ficar divertido. Por quê? Porque a gente busca liquidez para seguir subindo. Ou a gente confirma rompimento e aí a gente tem correção. Não descarte a correção e não feche os olhos para a probabilidade. Uma coisa é você entender a probabilidade e usar isso a seu favor. Outra coisa é você entender que... Eu só vou te dar um lembrete. A gente tem RSI do gráfico diário em sobrevenda, em uma tendência de alta, trazendo grandes valorizações. É certeza? Não. Acontece na maioria absoluta das vezes. Corrigir, formar a base de preço no gráfico diário e o mercado acelerar igual a um foguete? Acontece. Só que se você fecha os olhos, olha a probabilidade sendo utilizada da forma errada. Se você enxerga que 99% das vezes o mercado atinge isso daqui e sobe, vai ter uma vez que ele não vai subir. E aí o que você faz? Se você dá all-in num movimento específico, com alavancagem, sem qualquer pensamento num plano secundário, e o mercado faz isso aqui, ou faz mais isso aqui por mais tempo e depois faz isso, aí você acaba se colocando em uma situação muito ruim. É o mesmo caso do gap. Pode ser fechado?
Pode. 98% dos gaps fecham em 72 horas? Sim. Dá uma olhada nas estatísticas. Vai lá. Ninguém faz isso que eu faço aqui com você. Eu estou te mostrando exatamente cada um dos movimentos. Agora você pega essa informação e fala, é válido, não é válido. O que acontece se a gente fechar hoje? Aqui, ó. A gente fecha aqui e no domingo a gente está aqui. Sabe o que vai criar, né? Vai criar um gap. Isso aqui vai criar um gap, que vai ter que ser fechado. Isso impede que o mercado faça isso e depois vá fechar esse gap aqui de novo? Claro que não. Então, é uma certeza? Claro que não. Então a gente tem que ter muito cuidado em usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Não olha só para o gap. E, obviamente, nunca faça short contra a tendência. Poxa, mas os gaps fecham, por que eu não vou shortar? Simples. Você só faz short se for hedge. Você só faz short se for de proteção. O que eu fiz? Proteção. Eu simplesmente fiz uma proteção no meu capital. Por quê? Porque eu tô com lucro. Sem contar a alta de hoje, tá? Sem contar a alta de hoje, eu estou com lucro nos últimos dias de 14%. O que eu quero? Eu quero proteger esses 14% desse curto prazo aqui. Inclusive, eu estou tendo mais lucro do que o Bitcoin. A minha carteira está lucrando mais do que o Bitcoin. Só que eu tenho que me proteger numa eventualidade. E o gap é um movimento que pressiona a baixa. Então, se eu sei que a maior probabilidade é em algum momento esse gap fechar, eu tenho que estar preparado. Não quer dizer que eu vou vender todas as minhas posições aqui, shortar o mercado 100% para esperar o gap fechar para comprar. Não. E detalhe, a sua última chance, a sua melhor chance, o fato de você não desperdiçar a sua chance vem do seguinte, vem de um movimento que pode levar ao fechamento do gap. Então quem ficou de fora tem que esperar uma definição do mercado e, com toda certeza, tem que aproveitar um cenário como este. Só por conta do gap? Obviamente que não. A gente puxa o Fibonacci, tem áreas de retração. A gente puxa, olha só, o VPVR e a gente vê aqui a área de resistência. Está num ponto de resistência importante. Tem uma área gigantesca de resistência em 67 mil dólares. A gente está esticado, então não seria plausível. E eu quero que você pense comigo, um movimento para buscar um fundo ascendente, o que não é uma queda, é um fundo ascendente, é uma correção, queda é diferente de correção, para aí sim a gente continuar a subir. Se isto levar ao fechamento do gap, você tem o encontro das probabilidades. Com também o seguinte, olha só o que está acontecendo agora. Você vem aqui, a gente está chegando numa faixa de sobrecompra no gráfico diário. E no gráfico de 4 horas, vou puxar o 4 horas aqui, eu quero te mostrar algo que me chama a atenção e que pode nos levar a quedas, correções. Isso é garantia? Não, mas a gente tem que sempre ficar de olho. A gente tem aqui uma divergência potencialmente bearish. Topos mais altos com topos mais baixos. Então, estou falando que vai cair? Não. Estou falando que é para você shortar? Obviamente que não. O que você deve fazer? Você deve estar pronto para todo e qualquer cenário. Mas, se o mercado fizer justamente isto aqui, você tem que aproveitar. Por quê? Porque se houverem as confluências de retração de Fibonacci, de base de preço, de fechamento de gap, de, que mais? Que a gente tem teste da média de 200 dias. Olha só, você vai dormir no ponto? Você dormiu no ponto aqui, provavelmente muitos dormiram no ponto que acharam que o mercado simplesmente ia cair. Rompimento falho? Pode ser um rompimento falho para corrigir e aí sim a gente explodir. Então, sempre leve em consideração o todo e entenda que aqui eu sempre vou te trazer histórico. A gente não não apresenta informações que vêm da minha cabeça. Isso aqui é base. 98% dos gaps fecham em 72 horas. Tá aqui. Quer dizer que todos vão fechar? Obviamente que não. Quer dizer que depois desse prazo vão fechar? Não vão fechar? Vão deixar de fechar? Também não. Não esqueça que existe uma pressão, sim, empurrando o mercado.
Mas você tem que aproveitar para lucrar. Exatamente o que a gente está fazendo, a gente está lucrando. Mas sem esquecer que o mercado ele é formado de topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Olha esse padrão de distribuição, de acumulação, desculpa, de Wyckoff. Todo mundo achava que a gente ia para o buraco. O que a gente apresentou? Existem bases, existem movimentos, existem as probabilidades. Aproveite as probabilidades a seu favor. Este é um padrão que lembra muito o padrão de agosto. Pumba, exatamente o que estava se mostrando como mais provável. E a maior probabilidade aconteceu. Maravilha! E você tem que encarar, independente de uma correção agora, daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, daqui a uma semana, encarar isto como uma oportunidade. Não perca esta chance, porque olha o que a gente está vendo, as baleias estão acumulando. A gente está vendo o quê? As reservas de Bitcoin indo para o buraco. Olha isso aqui. Queda, queda. Reserva de Bitcoins nas corretoras. Está indo para o espaço. Acabou. Olha isso daqui. Inflow de quem? BlackRock. Olha o quanto a BlackRock está comprando. Quanto muita gente vendeu, a BlackRock comprou. E a BlackRock segue comprando. E você acha mesmo que se a gente tiver uma correção aqui, a BlackRock não vai comprar? Você vai vender os seus bitcoins? Comprar aqui, eu não acho que seja o mais correto. Comprar aqui ou comprar aqui, aí sim fica bem plausível, porque você compra um fundo ascendente, sem FOMO, sem medo, sem loucuras, sem vender sonho. Base gráfica para te ajudar. E um detalhe, eu falei no começo de junho, a gente está no mesmo cenário. Eu mostrei esse gráfico. A gente está no mesmo cenário, a gente começou a corrigir. Falei, olha, a gente está no mesmo cenário. Se a gente chegar em determinados pontos, eu vou comprar. Por quê? Porque na minha humilde opinião é uma boa oportunidade. Eu vou comprar o quê? Vou comprar altcoins. Porque as altcoins estão muito distantes do seu topo histórico, com a dominância fazendo o topo. Gente, eu venho falando a mesma coisa sempre de forma repetida. Quando acontecer, já era. Falamos da oportunidade aqui. Falamos das probabilidades. Ninguém aproveitou. Se o mercado te der essa chance, não perca ela não. Não perca. E lembre-se, aqui a gente traz base. Base, o que é de fato correto a ser feito. Com as probabilidades debaixo do braço, a seu favor. Use gaps, use Fibonacci, use histórico, use construção padrão gráfico, use medo, ganância a seu favor. Você vai ver que a sua taxa de acerto vai aumentar muito e a sua longevidade também. Não perca tempo com informação que não te traz histórico. Busque sempre histórico, porque aí você está calçado de verdade. Se você quer me acompanhar, além do YouTube, eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade para você, de fato, ter as ferramentas para lucrar. É gratuito, o link está na descrição do vídeo. Agora, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.